Bom dia a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva, ajude para que possamos crescer e o Evangelho possa ir em lugar onde nós não podemos ir. Então, está em suas mãos para você nos ajudar e compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Então, nós vamos aqui comentar a primeira lição, que era do segundo trimestre aqui de 2021. Essa revista, ela é de 2014, está sendo reeditada, e a gente às vezes não consegue entender porque a CPAD ela não trouxe outras pessoas que pudessem fazer o comentário da revista, mas aí é eles, a gente não tem nada a ver com isso, mas eu não entendo porque eles fazem isso, mas ok. Então a revista falar sobre os dons espirituais e ministeriais. E eu tenho até uma revista aqui de 2014, nós estamos em 2021. Essa revista foi editada em de 2021, então em 2014. Olha, 2014 é essa daqui. Essa aqui é de 2014. E do segundo trimestre também daquele ano. E editaram aqui. Então, como eu não havia comprado ainda a revista nova, por causa dessa pandemia, e eu falei com a pessoa com quem cede o material lá na sede, e ele ainda não tinha ainda disponível, mas ok. Então eu já tinha essa daqui. Então você aí que é aluno, professor, se você é aquele aluno que guarda as revistas antigas, você compra se você quiser. Era preferível que ninguém comprasse essa nova revista, mas usasse essa aqui de 2014, se você tivesse aí. Porque é a mesminha, não tem nada de diferença. A única diferença está na capa, que as mãos aqui estão levantadas e as outras estão meio que deitadas. Só isso, não há nenhuma diferença. Era preferível que todos da Assembleia de Deus que fazem uso da revista CPAD comprasse essa aqui de 2014, que é a mesminha, você não vai estar perdendo nada. Então aqui a primeira lição é: e deu dons aos homens. Essa primeira lição aqui é apenas uma lição introdutória, que aí depois a gente vai ter um estudo aprofundado sobre essas três questões, porque da unidade brota a pluralidade, e esta se unifica pela organicidade. E isso é uma realidade, porque a gente vai entendendo tanto o lado espiritual, como o lado ministerial, como o lado de serviço, e a gente tendo compreensão disso, a gente vai separar os pontos principais. Aí você vai tendo um cuidado no que você fala, no que você afirma, porque a pior coisa é você estudar não no sentido de aprender e crescer, mas estudar no sentido de ouvir aquele que te fala de tal forma que você fique alienado. Ou seja, você não consegue pensar, mas você pensa exatamente o que aquele outro pensou e pensa e passa para você. Aí você passa a ser uma pessoa domesticada, e não é isso. Aluno é aquele que estuda, não é aluno aquele que assiste. Você pode estar me assistindo. Claro que tem pessoas que me assistem e tem pessoas que estudam ao me assistir. Me assistem estudando. Esses são os mais importantes, porque eles conseguem ter mentalidade totalmente livre para a compreensão. Então a introdução diz o seguinte: a Bíblia de Estudo Pentecostal, fazendo uma pequena propaganda aqui rapidola: dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e o que opera através dos crentes. Então ele dá a definição do que é dom: que age de maneira sobrenatural através dos crentes. Claro que aí há toda aquela discussão entre uma pessoa que crê em Deus e serve a Deus com sinceridade, ele tem dom. E esse dom é dado por Deus, aquele que serve a Deus. O ímpio,
algumas pessoas dizem que eles não têm dom, eles têm talento. E eu já não gosto de fazer essa confusão. Dom e talento para mim é a mesma coisa. A única diferença é quando você está num lugar onde a sua crença e a sua compreensão é outra. Então nós não podemos ficar fazendo muitas diferenças para nos tornarmos totalmente diferentes. Quando Jesus disse que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo, não é essas coisas de avaliações externas, porque pessoas querem ser a luz do mundo só no que é externo, mas é preferível que você seja a luz e o sal da terra no que diz respeito ao seu lado interno, interior. Esse que vale mais, porque o lado externo engana muito. Tem muita gente aí com pinta de pregador, de cantor, de ensinador, e na sua vida espiritual, olha, é um sepulcro caiado, como Jesus falou. E aqui nós queremos deixar claro que todas essas coisas têm que vir do interior do homem. Então aqui o tópico 1, os dons na Bíblia. Aí subtópico 1, no Antigo Testamento. Aí o que fala aqui no Antigo Testamento? No Antigo Testamento ele dá uma definição do que significa dom, que é dádiva, e ele dá até uma pronúncia no hebraico aqui, Natan, que significa dar. Então os dons divinos concedidos às pessoas peculiares, como reis, sacerdotes e profetas. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na antiga aliança. O que ele quer dizer aqui nesse subtópico 1 no Antigo Testamento? É porque se nós olharmos a manifestação e a maneira como atuava o Espírito Santo no Antigo Testamento, que era a antiga aliança, para a maneira como o Espírito Santo se manifesta na nova aliança, que é o Novo Testamento, há uma diferença muito grande. Todos nós sabemos, e todas aquelas pessoas que ao aceitarem Cristo, isso vai sendo deixado bem claro para ela, que no Antigo Testamento toda a manifestação e ação do Espírito Santo era sob medida, ou seja, existiam pessoas peculiares, escolhidas por Deus, que vinha sobre ela o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo fazia o que era necessário na vida daquela pessoa. Quando foi que tudo isso mudou? Isso mudou quando Joel profetizou e falou da necessidade que o Espírito fosse derramado sobre toda a carne. E aí lá no dia do Pentecoste se dá início, ali se cumpre, mas se dá início a essa grande promessa, a essa profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. E aqui no subtópico 2 diz que aí fala já do Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferente significado. Ok, aí ele dá aqui do verbo grego de dome, o sentido ativo da palavra dar. Na nova aliança, o dom de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, e ministre a cura dos doentes, e proclame a salvação dos homens para a glória de Deus. Então, hoje, você tem agora essa oportunidade, não é mais sob medida, o Espírito Santo está à disposição, você só basta pedir, se dedicar e buscar, que aí ele vai vir e vai fazer morada em você, porque você quer essa experiência com ele. E isso é importante. Dom de cura, dom da palavra, todos os dons que você necessita e que venha a ter uma intervenção divina aí, uma presença divina aí, você precisa orar e pedir a Deus esses dons. E aqui no último parágrafo aqui do subtópico 2 diz o seguinte: o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, e por isso
podem receber os dons do Espírito. Muito mais do que ter hoje o Espírito Santo. É que a diferença também do Antigo Testamento para o Novo Testamento era que no Antigo Testamento as pessoas iam até o sumo sacerdote e o mesmo, uma vez no ano, entrava para interceder para aquelas pessoas. Então, o acesso do homem a Deus era meio que indireto. Ele precisava do intermediário, que seria o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entrava em contato com Deus a favor daquele povo. No Novo Testamento mudou, você não precisa de um sumo sacerdote, você vai diretamente a Deus, através de quem? Jesus Cristo. É por esse motivo que eu digo que no Novo Testamento existiam 3 classes de mediadores perfeitos entre Deus e o homem: profeta, sacerdote e reis. Essas eram as pessoas especiais escolhidas por Deus lá no Antigo Testamento para receber o Espírito Santo, sob medida. Não era para todo o povo. Então Jesus, ele pega para si esses 3 ofícios: Cristo sacerdote, Cristo rei e Cristo profeta. Como Cristo profeta, ele iluminava as nações. Como Cristo rei, ele governava sobre as nações. E como Cristo sacerdote, ele entregava a si mesmo pelas nações. Então Cristo é o perfeito mediador hoje em nossas vidas. Nós podemos ter acesso ao Pai através de Jesus Cristo. No Antigo Testamento era através do sumo sacerdote. Isso passou. Essa dispensação passou. Estamos na dispensação da graça e através de Jesus Cristo chegamos ao Pai, porque o próprio Jesus tem os 3 ofícios como sendo o perfeito mediador entre Deus e o homem. E aqui no subtópico 3, uma dádiva para a igreja. Então, a dádiva para a igreja, segundo a divisão que se faz aqui, é dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E esses dons espirituais e ministeriais e de serviços estão concentrados na Bíblia, separados, para que dessa forma aquele que vai ler não faça confusão e não faça uma mistura entre eles, misturando dons com ministério, ministério com serviço, mas faz as classificações, as separações corretamente para que você possa ter o entendimento. Eles estão interligados? Sim, estão interligados. Mas é importante que se tenha aí essa compreensão para que você possa falar com perfeição a respeito. Então, em relação de serviço e dons espirituais e dons ministeriais, estão nas epístolas paulinas, que lá em Romanos, lá em 1 Coríntios e Efésios. E essas 3 cartas você vai encontrar e que isso vai ser comentado na revista. Hoje é só uma aula introdutória. Depois a gente vai entrar a fundo sobre os dons ministeriais, os dons espirituais, os dons de serviço. A gente vai entrar a fundo porque a revista ela vai dividir, vai comentar esses assuntos perfeitamente. A revista é boa, só não entendo porque ela foi reeditada. Se existem outras pessoas que podem falar outros assuntos também, pode até falar do mesmo assunto, mas com outros pensamentos muito mais aprofundados e assim por diante. Tópico 2. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. Então aqui no tópico 2, ele vai dar uma pincelada sobre os dons de serviço e os dons ministeriais. E aí ele começa aqui no subtópico 1, falando sobre os dons relacionados ao serviço cristão. Aí em Romanos, capítulo 12, começa ali do capítulo 12, aí dá aqui a explicação. Um membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Aí eu grifei mais algo aqui importante. Na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento de nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Novamente eu grifei algo importante aqui nesse mesmo subtópico. Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos, pois falarmos de serviço subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Ok, então quando falamos de serviço, falamos de algo que nós fazemos
por amor à obra. Mas ao fazer isso, você tem que entender que tudo é do Senhor. Se você canta bem, foi o Senhor que te deu. Se você prega bem, foi o Senhor que te deu. Se você ensina bem e é o melhor ensinador, o melhor professor da sua igreja, amém, dê glória a Deus por isso. Não se sinta autossuficiente, não se sinta o Todo-Poderoso, não se sinta melhor do que o seu irmão, porque se você é um bom professor, você precisa do aluno. Ou existe professor sem aluno? Não, é impossível. Para ser um verdadeiro professor, é necessário o aluno. Então, isso aí é tudo para a glória do Senhor. E aí ele faz a divisão aqui dos que podem ser usados na igreja como um ministério de serviço. Que seria aqui? Ministério, ofício diaconal, exortação, que é encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro e do próximo. Quer dizer que toda esse trabalho, esse ministério de serviço, é sempre pensando no outro, sempre olhando para o outro e querendo o bem do outro, não querendo ser melhor do que o outro. Bem que existem alguns pastores que querem ser melhor do que o outro, mas isso aí é outra história. Quem é homem de Deus sabe que não deve andar por esses caminhos. E aí vem o subtópico 2, conhecendo os dons espirituais. Aí aqui eu grifei algo importante. Em 1 Coríntios 12 são, aí depois de dar a definição dos dons do Espírito, dons espirituais, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, fé, cura, operações de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de língua. Só que os 9 dons estão classificados aqui em 1 Coríntios, começando ali do capítulo 12. E esses aí são os dons que são manifestações e não reações do Espírito Santo. E eu vou até dar uma pincelada para vocês aqui. Existe uma diferença entre reação do Espírito Santo e manifestação do Espírito Santo. Aqui em 1 Coríntios 12 são manifestações do Espírito Santo. Por quê? Porque lá no versículo 7 do capítulo 12 diz que para aquilo que é útil. Então tudo que é útil para a igreja, no que diz respeito ao Espírito Santo, nós chamamos de manifestação, porque é útil para a igreja. Profetizar é útil, dom de fé é útil, e discernimento é útil. Todos esses 9 dons são úteis, então são manifestações para o povo de Deus do Espírito Santo, porque vai ajudar. Se eu profetizo, alguém vai ser auxiliado. Se eu interpreto, vai ser útil para fazer entender aquele que está falando em língua. Então, manifestação que é útil. Então, o que é reação do Espírito Santo? Reação do Espírito Santo já é muito diferente. Alguns teólogos, muitos formalistas, eles chamam de meninice, eles chamam de movimento. Logo no princípio, hoje eu estou com 48 anos, e eu me formei em 94, mas havia estudado teologia bem antes, e eu meio que segui esse pensamento de chamar de emoção, de meninice, mas com o estudo a gente vai crescendo, vai subindo nesse entendimento. Então, o que é reação do Espírito Santo? Reação do Espírito Santo é aquilo que não é útil, mas é útil para quem sente. Ou seja, levantar as mãos, aleluia, glória a Deus. Isso é uma reação do Espírito Santo que é útil para a pessoa. A pessoa começa a chorar, glorificar, chorar. Isso é útil para quem está sentindo. A pessoa começa a pular, como alguém fala que é o reteté. Aquilo é útil para quem está sentindo. Então isso é uma reação do Espírito Santo, porque se alguém ficar chorando, isso não vai ajudar ninguém, isso vai ajudar quem está sentindo. Se eu levanto as mãos e dou glória a Deus, isso é só uma reação do Espírito Santo. Que ninguém pode chamar isso de meninice, ninguém pode dizer que isso é algo da emoção, simplesmente. Só quem está sentindo pode falar.
Então, como é que eu posso ilustrar isso sobre reação e manifestação do Espírito Santo? Eu falei para vocês que manifestação do Espírito Santo são os 9 dons, aquilo que é útil para a igreja. A pessoa profetiza é útil para o outro, mas reação é útil para aquele que sente. Ou seja, a eletricidade. Bora dar um exemplo aqui da eletricidade. A manifestação da eletricidade, a manifestação, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês não fazerem confusão. A manifestação da eletricidade é a luz. É assim que a eletricidade se manifesta, através da luz. Você aperta lá e tal, acende a luz. Essa é a manifestação da eletricidade. Tá claro isso? Mas só que agora eu vou tirar a lâmpada e vou meter o dedo lá dentro do bocal. Quando eu meter o dedo lá dentro do bocal, de acordo com o meu temperamento, eu posso desmaiar, eu posso rir e eu posso dizer ai. Está na natureza da eletricidade se manifestar com ai? Não. Eu tive uma reação da eletricidade, mas é a eletricidade que me causou a reação. Então a eletricidade ela não vai se manifestar através de desmaio, ela não vai se manifestar através de grito, ai, mas ela vai se manifestar através da luz. Mas eu tive uma reação ao tocar nela. A mesma coisa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, na natureza do Espírito Santo, é através do que ele pode se manifestar através dos dons, naquilo que é útil. Mas quando não há manifestação do Espírito Santo, há uma reação do Espírito Santo, que é o chorar, levantar a mão, correr, pular e essas coisas, mas tudo com ordem de essência. Então as pessoas têm que fazer diferença. Vamos ter que parar com esse negócio de ficar julgando e dizendo que não é o Espírito Santo. Cuidado, se você não tem um dom de discernimento, olha, fecha a boquinha, não fale bobagem, porque o conhecimento teológico não dá garantia a nós de sabermos se aquele Espírito é de Deus ou não. Algumas coisas dá para a gente avaliar pela palavra do Senhor, como teve agora uma profecia do dia 30 de março aí, em que eu fiz um vídeo e falei que era da carne. Por quê? Porque era uma situação fácil de se falar. Porque havia texto na Bíblia falando acerca da profecia, que eu vi que eu poderia dizer que aquela profecia não era de Deus. Mas existem casos que só o discernimento do Espírito Santo pode te dar condições de você dizer se é de Deus ou não é de Deus. Então, para que você não venha aí pecar contra Deus e contra o Espírito Santo, é bom que não se fale nada, a não ser que você tenha o dom de discernimento. Então, eu espero que esteja entendido essa questão entre reação e manifestação do Espírito Santo. Porque os dons espirituais eram para isso, para a manifestação do Espírito Santo. Aí tem aqui um parágrafo também que dentro do subtópico 2, a Bíblia traz o ensino correto sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas a não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. Realmente é isso. E ele fala que isso é um movimento estranho. A gente vai ter muita cautela em falar dos nossos irmãos, que às vezes tem aqueles comportamentos que, ao nosso ver, está escandalizando o Evangelho. Eu acho que escandalizar o Evangelho é você estar na frente de um trabalho, ser um pastor de igreja, e você começar a enriquecer e ficar podre de rico, e os seus membros, as ovelhas da sua igreja, estarem vivendo aquela vida miserável sem ter o que comer. Isso é escândalo para o Evangelho. E não aquele que se deixa, através de manifestação ou reação do Espírito Santo, tocar a vida dele. Eu prefiro ver um irmãozinho rodando ali, que embora eu não consigo ainda me envolver nessas coisas, mas eu não julgo do que um pastor que se disse homem de Deus, totalmente ético, entre aspas, e fazendo as coisas erradas por trás. É mais fácil, eu vou dizer uma coisa para você, é mais fácil Deus lhe dar
com o enganado do que aquele que engana sabendo a verdade. Esse é o verdadeiro mentiroso. Então eu estou bem tranquilo acerca disso. No subtópico 3, vai falar acerca dos dons ministeriais. Aí tem aqui, eu grifei a epístola de Paulo aos Efésios, classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Essa é a classificação. Podemos perceber que apóstolo já é algo bem relacionado ao Novo Testamento, é bem classificado ao Novo Testamento. Já os outros dons, alguém pode até classificá-lo como uma situação também do Antigo Testamento. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, fala que tem apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. É interessante que aqui não está falando sobre presbítero e aqui também não está falando sobre diácono. Por quê? Porque a maior falta de entendimento é que quando fala pastores, esses pastores poderiam ser presbítero, ou esses pastores poderiam ser diáconos. Porque é assim, quem fez a classificação de que o presbítero está acima do diácono e que o pastor está acima do presbítero, e que aí as outras igrejas, o bispo está acima do pastor e o apóstolo está acima do bispo, somos nós. A posição máxima na igreja primitiva era presbítero. Não existia pastores como nós conhecemos hoje, estando acima do presbítero. Não existia isso. A posição máxima no Novo Testamento era presbítero. Agora, quando esse presbítero era responsável pelo